Olá pessoal, tudo bem? Paulo Henrique aqui na área e eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre o pregão, né? Sobre a movimentação, comentar sobre a movimentação dos gráficos do índice e do dólar, certo? De uma maneira objetiva e direta. Como todos estão vendo, essa semana está sendo uma semana muito difícil, muito volátil, muito complicada por conta de diversos indicadores, juro nos Estados Unidos, reuniões importantes, tanto do Fed lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, inflação, pandemia, auxílio emergencial. Então, diversos fatores têm influenciado na movimentação do índice do dólar. Né? Então, como vocês podem ver, o índice hoje ele se movimentou e deu poucas entradas, certo? De acordo com o operacional que eu gosto de utilizar, certo? Eu deixei alguns insights aqui para vocês, alguns pensamentos que vão surgindo conforme eu vou operando, certo? Conforme o mercado vai fazendo sua movimentação e de acordo com o meu trade system, eu vou avaliando o mercado e vendo o que está acontecendo e reagindo a isso, certo? A primeira coisa que nós podemos ver foi que o mercado abriu confirmando essa alta, certo? Esse pivô que deu ontem de alta, no final do pregão, ficou assim meio que lateral, certo? As médias ascendentes, então o mercado já abriu rompendo essa região aqui, confirmando a alta, certo? Só que eu, particularmente, de acordo com o meu operacional, eu não entro no primeiro candle do dia, abertura do primeiro candle, rompimento do primeiro candle, certo? E não, como eu coloquei aqui, ó, não opero próximo aos pontos de decisão. E quais são esses pontos de decisão? Médias móveis, certo? Operar contra a média móvel, resistências, suportes e resistências, máxima e mínima do dia, certo? Linha d'água, ajuste, VWAP, tá entendendo? Todos esses lateralizações, congestões, todos esses pontos é muito complicado e a probabilidade de você tomar um stop ao operar, certo? Contra esses pontos, a probabilidade de você tomar um stop é muito grande. Então, eu evito ao máximo operar próximo a pontos de decisão. Por exemplo, nessa entrada aqui, como eu não opero isso daqui, eu poderia ter operado isso daqui, esse rompimento aqui, certo? Mas estava nessa resistência, então eu não opero, certo? Aí o preço recuou depois que chegou aqui, eu, e aí a média virou para baixo e rompeu a média. E aí eu não fiz nada, né? Porque se rompeu a média aqui, eu não posso comprar. Eu poderia ter comprado no rompimento dessa máxima, comprar. Só que estava na abertura, 10 horas é a abertura do mercado de ações. Então o que acontece? A abertura de mercado, tá entendendo? São dos indicadores mais importantes que influenciam o índice dólar, tá entendendo? Reuniões, etc. Então, assim, quando tá 10 horas, 10 e meia que abre o mercado Dow Jones, eu não abro posições, eu procuro não estar posicionado e nem abrir posições quando acontecem essas coisas, certo? Então, por isso que eu não entrei aqui. Depois, o que que aconteceu? O gráfico fez essa movimentação, rompeu aqui, certo? Rompeu e fez essa ilhazinha, certo? Só que, quando armou isso daqui, eu coloquei a minha entrada aqui
Só que quando eu avaliei o risco, certo, de voltar e ser estopado, por quê? Porque se a gente for avaliar, colocar o stop aqui embaixo ou aqui é muito curto. E pelo como a semana está se comportando, o mercado está se comportando nessa semana, eu com certeza ia tomar um stop. Então o que aconteceu? Eu avaliei risco retorno e eu fiz o seguinte, como geralmente eu faço, eu coloco quando rompe, o que acontece? Eu rompeu, beleza. Geralmente o que acontece? O preço vai, rompe e volta, tá entendendo? Para estopar a galera de stop curto e depois vai. Aí o que acontece? Eu coloquei meu stop, minha entrada aqui, para que meu stop ficasse abaixo da média 9 pelo menos. Só que aí não voltou e aí foi onde eu coloquei esse insight aqui, uma entrada mais o stop caro, que era o stop certo, que tem que ficar abaixo da média para ser mais seguro, né? Para evitar um stop. E aí eu coloco não operar, certo? Quando o stop é muito grande, você tem que avaliar exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. Isso que eu coloquei aqui. Antes de entrar na operação, precisamos primeiro verificar o risco, ou seja, o stop. Quanto é que eu vou perder e ver se eu estou disposto a perder esse valor, certo? Se eu estou confortável com isso. E aí depois que eu avalio e me sinto confortável com o risco, eu tenho que colocar um alvo que compense esse risco, ou seja, duas vezes o risco ou mais vezes o risco, certo? Duas, três, quatro, não importa. Tá entendendo? Por quê? Porque se eu colocar um alvo menor do que o stop que eu estou tomando, o que acontece? Quando eu levar o stop, se for um stop grande com um alvo pequeno, eu nunca vou conseguir fechar no longo prazo no positivo. Por quê? Porque eu tenho que, por exemplo, se eu tiver um stop de 300 pontos mais um alvo de 150, eu tenho que acertar duas operações para empatar do 0 a 0. Então não compensa no longo prazo. Você tem que fazer o oposto, você tem que ter um gerenciamento de risco que no longo prazo te dê a possibilidade de sair no positivo. Entendeu? Ou seja, por quê? Porque você tendo um alvo duas vezes o seu risco, você já tem o quê? Duas vezes mais, certo? Em que sentido? Vai precisar de dois stops para você ficar no 0 a 0. Entende a probabilidade? E aí você tem que avaliar. Depois que você avaliou o risco, está confortável, você viu que dá para colocar o alvo duas vezes ou mais, aí a entrada vale a pena. Mas se o alvo for menor que o prejuízo, que o seu risco, não vale a pena. E se tiver pontos de decisão, como eu mostrei anteriormente, também não vale a pena. Por exemplo, essa entrada aqui compensável, compensar por quê? Porque o alvo é na resistência, o alvo seria aqui em cima. Não bateu, beleza. Mas, por exemplo, eu coloco duas vezes o meu risco. Seria, meus alvos geralmente é de 300 pontos para cima. Então, como eu coloquei abaixo da média para ficar 150 pontos, eu ia buscar os 300 e com certeza ia dar 300 pontos. Muito pelo contrário, aqui deu uns 500 pontos, 600, 700 pontos diferença daqui para cá. Então a gente tem que ter em mente isso, que a gente tem que buscar um gerenciamento de risco que seja confortável para a gente ao ponto de no longo prazo, certo? A gente sair no positivo, beleza? E aí foi, o mercado foi, só que aí eu não tive como entrar, porque não ativou minha entrada. E aí o mercado começou. 11 horas informaram que ia começar a votação da PEC do auxílio emergencial. Então, cara, eu fiquei naquela, meu amigo, não vai dar certo esse negócio. Aí o que acontece? O preço começou a fazer isso aqui, ó, abaixo da média, acima da média, abaixo da média, acima da média, ou seja, lateral.
E uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que não devemos operar lateralizações. Tem pessoas que gostam, compram no suporte, vendo na resistência, só que para mim é muito ruim. Entendeu? Eu não me sinto emocionalmente confortável em operar lateralização. Então o que acontece? Eu coloquei esse insight aqui, não operar enquanto estiver acontecendo reuniões, entrevistas, né, que podem influenciar a movimentação do mercado. O que acontece? Depois de 11 horas, o mercado ficou assim, ó, dançando para lá e para cá. Por quê? Porque o pessoal estava esperando, tá entendendo? Para ver o que ia acontecer nessa votação. Então, foi lá, foi para cá, e aí eu fiquei naquela. Ó, próximo aqui, não deu entrada, não deu entrada, rompeu, poderia ter vendido aqui, poderia, certo? Mas eu não vendi, certo? O stop não ficou bom. E como o preço estava fazendo essa movimentação de lateralização, eu achei o quê? Que ele ia voltar. Então, mesmo que rompesse aqui, o preço ficou nessa para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Veja que eles tentam romper a mínima, rompe a mínima e depois fecha dentro do corpo. Então, meu amigo, isso para tomar um stop é muito complicado. E aí o preço continuou a queda, show. Foi. Poderia ter vendido aqui? Poderia, mas eu não vendi. Tá entendendo por quê? Porque eu não estava me sentindo confortável, certo? Por conta de tantos indicadores. E também o que acontece? Nesse horário aqui, perto desse horário aqui, eu acredito que foi umas 4 horas, estava tendo entrevista lá com o cara do FED, cara. Aí pronto. E aí eu fiquei nesse viés e acabei não fazendo nenhuma entrada no índice. Beleza? Não fiz nenhuma entrada no índice hoje. De acordo com o meu operacional, não consegui fazer nenhuma entrada. Beleza? Então vamos olhar aqui os gráficos, a gente olha de 5 minutos. Vamos olhar aqui os gráficos num tempo maior. Deixa eu tirar esse, afastar esse daqui. Então, como você pode ver, o índice ainda tá, as médias estão viradas para baixo. Virar esse as médias estão viradas para baixo. O que isso nos mostra? Nos mostra o quê? Que se romper essa mínima aqui, há grande chance de vir buscar essa região aqui, ou segurar nesse preço semanal. Eu coloco essa linha azul aqui para mostrar que é semanal. Essa aqui, as amarelas são diárias, intraday, né? Então assim, aqui é um novo pivô de baixo. Então, pelo diário, o mercado do índice tem grande chance de buscar o 109.765, o 107.525 e o 106, que é a última região de suporte, o 106.855. Beleza? Então, pelo gráfico diário, é tendência de baixa. Pelo de 1 hora, já visualizamos uma possível reversão, certo? Fundo duplo. Hoje no pregão pelo de 60 eu daria a entrada, mas como eu disse, eu não opero lateralização. No final do pregão também ativou a entrada, certo? Então, pelo gráfico de 1 hora, o alvo é aqui no 115, 175, depois no 116.690. Já está buscando meio que uma reversão para alta no gráfico de 1 hora. No 15 minutos, também está movimentação de alta. É uma alta meia fuleira, né? Mas então assim, se a gente for avaliar aqui, fez um triângulo descendente, ou seja, um padrão baixista. A média de 21 períodos está virada para baixo, certo? Não tem volume.
volume para compra não tem, certo? Então, essa compra aqui está complicada. Mas pelos 60 está confirmada essa compra. O sim que eu já mostrei, beleza? Então vamos passar rapidamente para o dólar WDOJ 2021. E também, galera, foi muito complicado de se operar hoje. Foi muito complicado de se operar. Deixa eu colocar aqui no diário. Certo? E o diário, o que o diário está fazendo? Está fazendo contrário ao, ao, ao índice. O índice está pivô de baixa e o dólar fez fundo para, caso rompa isso daqui, alta. Tá entendendo? Enquanto o índice é baixo. Só que o preço pode vir buscar essa média. Então você pode ver que outra coisa também há diversos suportes aqui, ó. Certo? Então o preço vai brigar bastante, vai ter comprador querendo colocar esse preço para cima, principalmente por conta de como o mercado está se comportando de acordo com relatórios de PIB, inflação, juros, como os líderes dos países estão se comportando, auxílio emergencial, pandemia. Então, tudo isso fica de olho, fica no radar, né, para influenciar o dólar subir. Certo? Então, pelo o diário está fazendo fundo, veio na média nova, então se romper a máxima desse candle de hoje, a probabilidade de vir buscar essas regiões aqui é muito grande. Certo? No 60 as coisas já mudam. Vou colocar esse aqui que é um ensaio. No 60 ele perdeu esse fundo, certo? Voltou para essa região. A média de 21 está flat, mas isso pode ser o quê? Como rompeu essa linha aqui, essa região de movimentação, o preço pode vir buscar aqui em cima. Então, se amanhã ele amanhecer aqui, a grande chance dele vir testar esse topo aqui, ó, esse topo anterior, beleza? Isso pelo gráfico de 1 hora. Mas também o que acontece? Se ele amanhecer em baixa, ele pode o quê? Fazer o quê? Vir testar essa região de preço aqui embaixo. Então a gente tem que esperar para ver como o mercado vai abrir amanhã para a gente entender qual o viés que ele vai operar. Pelo 15 minutos, o preço ficou nessa região, certo? Nesse quadrado aqui, digamos, aqui não tem entrada. As pessoas poderiam ter vendido aqui tentando buscar aqui embaixo, mas eu não vendo. Por quê? Porque está perto de um ponto de região. Então, a relação risco-retorno para mim não compensa. Certo? O preço ficou lateral, veio, rompeu a média de 20 que estava virada para baixo, depois caiu, pá. Depois rompeu, fez um padrão de ilha. Poderia ter vendido aqui? Poderia, mas teria sido chopado. E foi o que aconteceu. Aqui era um bom ponto de compra? Seria, mas o que acontece? Resistências, entendeu? Pontos de resistência que não me ajudariam numa defesa, né? Nos 5 minutos, como vocês podem ver, vou puxar para cá. Nos 5 minutos, o preço ficou totalmente lateral, certo? Eu não acreditei nesse rompimento, tá entendendo? Eu poderia ter vendido aqui, poderia, mas eu não confiei nesse negócio. E como estava na questão do negócio do auxílio emergencial, eu fiquei com um receio muito grande de operar. Então, por isso eu não operei. Certo? Aqui deu um excelente ponto de entrada, mas tinha essa região que estava sendo respeitada. Eu achei que ia ficar nesse preço, no preço. Então, não fiz nada. Depois daqui, eu parei de operar.
E foi isso. Beleza, pessoal? Então, um abraço, nos ajude aí.